Refeição de restaurante é macarrão com salsicha. Quê? Os caras servindo altos pratos e Quando tem macarrão com salsicha, agradeça. Tirando o Benedito, que depois eu vou falar do Benedito, que foi o restaurante que eu comandei. Quem fazia o almoço já era eu, meu agora babá. E aí, é uma falta de dignidade que a pessoa já tem. É uma labuta, é um trabalho mortificante, doloroso. E você tem que lembrar de uma coisa, E você só sente isso quando tá trabalhando. Ninguém te fala no curso. Não. Fala, mas uma coisa é falar. Você vai se fuder dentro da cozinha. Nossa, vai ser difícil, hein? Você entrar numa cozinha. Quando você entra numa cozinha, aí meu bem... Aí você entende que é 10 vezes pior. Aí você vai entender o que é o trabalho, porque as pessoas pensam que gastronomia é o bonitinho, o chefinho de branco, limpinho, colocando florzinha aqui, ó. Vou colocar uma florzinha aqui, ó. Jovens, isso meio que cria nos jovens uma ideia um pouco errada do que é a cozinha. Meu amigo, cozinha é se fuder. É se fuder. E pra pessoa ter consciência disso, eu acho que ela precisa de um pouquinho mais de maturidade antes. Entendi. Então eu indico a pessoa fazer algum curso que leve ela para quando ela for ser gastrônoma, não é chefe de cozinha, tem uma base. quando ela for ser cozinheira e gastrônoma, ela tem uma base de consciência antes. Seja administração, seja publicidade, seja jornalismo, seja qualquer outra faculdade que ela se interesse. Mas eu indico a pessoa a criar uma maturidade antes de ir para gastronomia. Faz sentido. Sério, eu tô falando sério. Eu vi isso na minha própria pele. Eu vi isso no meu curso de gastronomia. Que quando eu entrei, todo mundo tinha 18 anos, eu já tinha 24 Nossa, molecada, anos. Assim. E eu já tinha passado, já trabalhava, já era do mercado, já tinha feito um monte de coisa antes. Eu comecei a faculdade com 17. E aí, eu ia fazer 17, para falar a verdade. E aí, eu vi que ali muita gente não seguiu o caminho. Fez o caminho inverso. Fez gastronomia e depois 95% foi fazer outra coisa da vida. Por que você acha que eles não continuaram? Porque, como eu tô te falando... Não tinha casca? Não tinha casca. E quando a pessoa sai do curso de gastronomia, que como eu te falei, é um curso que ele não ensina a realidade. Os melhores cursos do mundo, gente, não tô falando do Brasil não, tô falando do mundo. Tô falando de Le Cordon Bleu, tô falando de CIA, tô falando de Senac, tô falando de Anhanguera, tô falando de qualquer um. Ele vai te ensinar a ter uma base teórica da cozinha. Cozinha é 10, 12, 14 horas em pé, num calor, se queimando, se fudendo, gritaria, desespero. Você fica louco com o barulho da coifa. É briga, é volta. Briga? Nossa senhora. Eu falei pra não fazer mais isso. E volta prato, e erra produção, e falta coisa, e fornecedor não entrega. É uma vida que se a pessoa ela não tiver... Nossa, é o estresse assim? É. Tanto que a gente tem hoje, você for ver, o número de pessoas que saem do mercado de gastronomia com seríssimos problemas psicológicos e com vício em droga e álcool é muito alto. É muito alto. Sabe qual é a principal dificuldade? É a doação. É que quando você está lá no restaurante se divertindo, comemorando, quando você está em casa e pede um iFood, você não lembra que para essa comida chegar na sua mesa, tem gente que você está 8 horas da noite, tem gente que está lá desde 8 horas da manhã. A pessoa está dobrando naquele dia, no final de semana. Ela está dobrando e ela não teve tempo de descansar. Nossa. Muitos restaurantes não dão o mínimo de estrutura para a pessoa sentar para ter uma refeição decente. Refeição de restaurante é macarrão com salsicha. Quê? Os caras servindo altos pratos e... Quando tem macarrão com salsicha, agradeça. Tirando o Benedito, que depois eu vou falar do Benedito, que foi o restaurante que eu comandei. Quem fazia o almoço já era eu, meu agora babado. E aí, é uma falta de dignidade que a pessoa já tem. É uma labuta, é um trabalho mortificante, doloroso. E você tem que lembrar de uma coisa, E você só sente isso quando tá trabalhando. Ninguém te fala no curso. Não. Fala, mas uma coisa é falar. Você vai se fuder dentro da cozinha. Nossa, vai ser difícil, hein? Você entrar numa cozinha.
Quando você entra numa cozinha, Aí você meu bem, entende que é 10 vezes pior. aí você vai entender o que é o trabalho, porque as pessoas pensam que gastronomia é o bonitinho, o chefinho de requintado, branco, colocando limpinho. florzinha aqui, ó. Vou colocar uma florzinha aqui, ó. Tá parecendo um cu agora. Meu rabo, né, gente? Não, meu amor. Pra você chegar no ponto de ser o cara da florzinha, Nossa. o seu rabo tem que ter esfregado no asfalto quente durante muito tempo. É que também o termo Só chefe... uma coisa. O que eu tava só pra terminar o negócio. Tá. A doação que eu te falo é que você esquece da sua vida social. Eu vou fazer você ter uma vida social. Eu que tô dentro da cozinha, eu que tô fazendo sua comida. Não tem sábado, não tem domingo, não tem sexta-feira, não tem almoço de família, não tem aniversário do amiguinho, não tem o show que você quer ir, não tem o cinema que você quer ir. Não tem nada disso. Normalmente é uma folga na semana na segunda-feira. Quer ver cozinheiro e garçom? Vai nos botecos. Botecão, não tô falando de restaurante não, que restaurante normalmente não abre segunda. Boteco tá lotado de um monte de gente, que se você vê a pessoa lá bebendo pra poder esquecer que no dia seguinte tá lá de novo. Caramba. Não, é foda, meu amigo, é foda. Quer fazer gastronomia, meu filho? Aprenda uma coisa, daqui pra frente você trabalha pros outros. Ah, mas eu vou ter o meu próprio restaurante. Pior ainda. Piorou, porque além de você ter que estar dentro da cozinha vendo tudo que está acontecendo, você tem que estar no administrativo também. Nossa. Não é bonito, não é lindo, não é fácil, não é glamuroso. Dói. Que a casca da cozinha dói. É muita noite chorando. É muita noite pensando. Qual foi a tua experiência depois de sair? Você falou que fez o curso de publicidade. Fiz. E depois... Fiz curso nos Estados Unidos. Não, mas qual foi o caminho? Você fez o curso de publicidade depois... Fiz publicidade, aí fui trabalhar na área de comunicação social. Trabalhei em agências maravilhosas. Trabalhei lá em São Luís, na Quadrante, na Propaganderia da Flavinha. Depois eu fui trabalhar com meu pai, como endomarketing da empresa do meu pai, que trabalhava dentro da área da Vale, e trabalhei lá dentro da área da Vale. Eu trabalhei com engenharia industrial. Eu trabalhava em São Luís, eu trabalhava em Paragominas, em Orilândia, no Pará, trabalhei em Marabá, trabalhei em Santo Antônio dos Lopes, no interior do Maranhão, que não tinha saneamento básico, você tinha que ir pro banheiro, era no mato. Nossa. E isso me criou uma casca antes de ir pra gastronomia. E aí eu odiava aquilo dali. Mas por que você estava adiando esse sonho de fazer gastronomia? Por causa de grana? Não, porque o mundo girou, amor. Ah, tá. Porque um dia você é um jovem sonhador, lindo, com uma pele maravilhosa, abdominal em dia, piruzão durão. No outro dia você é um homem de 32 anos frustrado, alcoólatra. Assim é o Mas mundo. o que te fez voltar então pra gastronomia? Como foi? Porque eu odiava o que eu fazia. Eu odiava mortalmente o que eu fazia. Isso. Odiava mortalmente. E aí teve um dia que eu cheguei e eu falei, eu recebi um e-mail marketing do Senac, Água de São Pedro, que é a melhor faculdade de gastronomia, uma das melhores da América Latina. Eu falei, eu não vou passar numa porra dessa. Eu não vou passar porque faz anos que eu saí. Como é que eu vou fazer vestibular uma hora dessa da minha vida? Aí ele viu lá, e aí chegou meio assim, você que já é formado, você não precisa fazer vestibular. Mande o seu currículo e vamos ver se você tem culhão pra entrar. Aí eu falei assim, vou mandar essa porra. Vou mandar essa porra. O não já tenho. O não eu já tenho. E aí eu falei pra mim, no dia que saiu o resultado, era no dia 5 de agosto. Ou eu passo, ou eu não passo. Se eu passar, eu vou. Se eu não passar, eu vou largar isso daqui e vou procurar ser feliz. Ah, é? Tanto que nesse dia, eu acho que foi um dos dias, eu me lembro dele, eu acho que eu nunca vou sentir o que eu senti naquele dia. Quando chegou o e-mail que eu tinha passado, eu me ajoelhei, eu estava na casa do meu primo. Eu me ajoelhei no chão. A sensação que eu tive foi uma sensação de liberdade. Eu digo para as pessoas que naquele dia a minha vida começou. Caramba. Naquele dia eu senti... Eu não sei te dizer o que eu senti. Eu só sei te dizer que naquele dia a minha vida começou ali. Só que a minha vida acabou ali também. Por quê? Porque eu desliguei lá pra faculdade. Falei, gente, eu passei. Como é que eu faço pra chegar aí? Eu tô em São Luís do Maranhão, eu queria saber quando começam as aulas. Então, Bruno,
As aulas já começaram há uma semana atrás. Você é um aluno que você só teve essa vaga porque é vaga que sobrou. Então, se você não estiver aqui até 6 horas da manhã, 6 horas da tarde de amanhã, você perde sua vaga. O quê? Eu não sei nem onde é a Águas de São Pedro, minha irmã. Eu tô em São Luís do Maranhão, eu tô a 3.500 quilômetros daí, tu tá louca? Não, me passa aí pra coordenação, me passa pra direção, me passa pro caralho de asa. Eu vou fazer, mas vocês vão me esperar. 48 horas. Você tinha 48 horas pra chegar lá. 48 horas. E aí? E aí que eu cheguei em casa, eu falei, papai, mamãe, adiós. Adiós. E eles assim, você vai mesmo? É isso que você quer da sua vida? Eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então vai. Vai. Vamos ver. Eu arrumei a minha mala, entrei no avião e fui. Deixou tudo pra trás? Tudo. Tudo. Eu não despedi de ninguém. Eu entrei no avião e fui. Meu Deus. Eu me joguei num precipício. Eu me joguei do precipício. Não façam isso. Isso é loucura. Pode não dar certo. E aí, quando você espoca no chão, não é legal. E eu me joguei no precipício e eu vivi os 2 melhores anos da minha vida na Faculdade de Águas de São Pedro. É mesmo? Foi maravilhoso. Eu aprendi muito. Eu errei muito. Eu acertei muito. Eu tive mestres que até hoje, que eu sigo os meus mestres até hoje. Meus professores são grandes amigos meus. Um beijo para todos os meus professores, para a Lud, para o André, para a Michele. São pessoas que me apoiaram do início ao fim. Me apoiaram muito. Porque talvez eles tenham visto em mim alguma coisa que naquela época eu não via. E quando eu saí de lá, eles falaram, você ainda vai ser muito grande. E o mundo foi me dizendo que ser grande é diferente da imagem que a gente tem de ser grande. E aí eu fui para Piracicaba, me formei com louvor em gastronomia. Fui para Piracicaba, trabalhei num restaurante em Piracicaba, trabalhava com um grupo que fazia lá, começou a fazer barbecue, só que é uma desgraça ali. E aí eu já trabalhava com barbecue, eu entrei na faculdade dizendo que eu ia fazer churrasco. Eu sabia que eu ia fazer churrasco. A minha paixão era carne, era churrasco. Eu entrei na faculdade, no primeiro dia eu falei, eu vou sair para fazer churrasco. E eu saí de lá fazendo churrasco.